E aí, pessoal, beleza? Olha, vocês sabem que eu moro aqui em Fortaleza e eu estou à procura de um prefeito para Fortaleza. Essas eleições, por mais que as pessoas digam assim, é prefeito, vereador, não tem muita importância, tem sim. Vocês sabem que eu não canso de repetir que política define o nosso cotidiano, e a política, Capitão Wagner, está no colégio, está na rua que a gente mora, está no hospital, está na unidade de saúde, está na própria segurança, né? Que isso é uma coisa mais voltada para o governo do Estado. Mas a prefeitura também tem responsabilidade sobre isso. Então, eu tinha entrevistado o Geraldo Luciano. Regina, por que você não entrevista o pessoal da prefeitura? Porque são todos de esquerda. Eu não quero a esquerda no poder, né? E uma alternativa é esse homem aqui, Capitão Wagner. Por isso eu vim aqui conversar com ele, porque dependendo da nossa conversa, né, eu vou decidir qual vai ser o meu voto. Capitão, obrigado por você me receber. Eu sei que você está muito ocupado. Você é deputado federal, tem trabalhado muito, né? Verdade, muito trabalho. Eu que agradeço, primeiro, Regina, pela oportunidade de conversar com o seu público. A gente sabe que você tem um público qualificado, um público que tem opinião própria, um público que não se deixa levar por notícias tendenciosas, e para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de conversar com essas pessoas e esclarecer nosso mandato de deputado federal, nosso trabalho nos 4 anos que a gente passou na Assembleia como deputado estadual, os 2 anos que eu passei como vereador e alguma coisa do nosso projeto também para a Prefeitura de Fortaleza. Pois é, me fala um pouco dessa sua experiência como vereador de Fortaleza. Eu tive, minha primeira experiência em eleição foi em 2010, eu fui candidato a deputado estadual, não ganhei, fiquei na primeira suplência, assumi apenas 4 meses, e muitas pessoas lá da Assembleia diziam que nos 4 meses eu fiz mais do que alguns deputados que passaram 40 anos na casa. Tipo? A gente chegou lá e mostrou a verdade, a gente cobrou do governador, a gente mostrou alguns problemas relacionados à própria casa, à própria Assembleia, alguns deputados decanos, né, aqueles que estavam há muito tempo lá, foram contrariados com alguns discursos que a gente fez. No dia que eu cheguei, foi no dia que estava tendo a greve dos professores, teve um quebra-quebra muito grande, e eu cheguei lá com a missão de pedir a um deputado, eu não pedi, eu exigi, que ele se retratasse com a Polícia Militar, porque numa eleição suplementar na cidade dele, lá no interior, ele tinha destratar ao vivo policiais, a matéria saiu na TV Verdes Mares, chamando os policiais de bandido, porque eles estavam vistoriando o carro da candidata a prefeito dele com determinação judicial. Eu cheguei lá e exigi dele respeito, porque o que os policiais estavam fazendo era o papel deles, era o trabalho dos policiais. Isso assustou alguns parlamentares, porque tem gente que assume lá 4 meses e passa 4 meses elogiando todo mundo, e não foi isso que a gente fez durante esses 4 meses. Na sequência, em 2012, eu fui candidato a vereador, e graças a esse trabalho que a gente fez os 4 meses na Assembleia, eu consegui me tornar o vereador mais votado da história na cidade de Fortaleza. Foi uma experiência muito boa, tive a convivência ali com os demais 42 vereadores, são 43. Conheceu mais a máquina? Conheci os bastidores da Câmara, vi como funciona, isso é importante mais para quem quer chegar ao Executivo. Assim como o presidente da República precisava conhecer o Congresso para poder ter uma relação que não fosse antirrepublicana e poder conduzir o país de uma forma mais tranquila, o prefeito da cidade precisa conhecer a Câmara, saber os anseios dos vereadores e de que forma a gente pode atender os vereadores sem praticar o toma lá da cá, sem praticar a velha política, sem mensalão, sem coisa errada, e ter como fazer isso. Agora você está querendo, está colocando seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Por quê? Olha, a gente é muito carente de novas lideranças, Regina. Você vê que entre as opções que a gente tem para a Prefeitura de Fortaleza, poucos nomes são conhecidos, porque foram colocados agora. Então, é uma carência muito grande de lideranças do nosso estado, a ponto de nós termos, na eleição passada, em 2018, o governador vencendo a eleição com 80% dos votos, porque foi apresentado um candidato pela oposição de última hora, era um candidato que tinha conteúdo, mas não era conhecido pelo grande público, e a população de Fortaleza tem me cobrado muito essa postura de oposição e de chegar ao Executivo para tentar fazer diferente. As pessoas estão cansadas de oligarquias. A gente pode citar aqui a gente pode citar o Maranhão, né? O Maranhão se revoltou com a família Sarney, que comandou o estado durante muito tempo, e de repente colocou um governador que não era do grupo, agora deve eleger um prefeito, né? A gente tem acompanhado as pesquisas em São Luís, e também nada tem a ver com a família Sarney, e está na hora do estado de Ceará, está na hora da cidade de Fortaleza se libertar e entregar a gestão da cidade a alguém que mora da 13 de maio para cá.
Porque se você pegar todos os últimos prefeitos da cidade de Fortaleza, todos conhecem muito bem a área nova, conhecem o Meireles, conhecem a Aldeota, conhecem ali o Benfica, que é uma área de classe média, mas conhecem muito pouco a periferia. Minha família está toda na periferia, está no João 23, está no Bom Jardim, está no Siqueira, está no Canindezinho. Minha família está espalhada pela periferia dessa cidade e é por isso que a gente conhece tão bem a periferia e as suas dificuldades. Mas essas áreas, elas não atraem os holofotes turísticos. Atraem sempre os holofotes da parte da imprensa, porque é uma área que mais sofre, porque sofre inclusive com a violência. Porque não tem escola com qualidade, saúde com qualidade, vias com qualidade, é onde as pessoas mais precisam, né? E isso não quer dizer que você não vai olhar para a parte nobre, que, aliás, está numa fase de plena obra, né? Obras a todo vapor. Engraçado, a gente passou agora ali pela praia de Iracema, aquela rua de trás, que era a rua dos restaurantes. Sim, né? sim. De novo, estão fazendo calçamento ali, rapaz. Tem que ser troca na pavimentação. Você vai na Desembargador Moreira, o asfalto em perfeito estado arranca para colocar bloquete. De novo. A beira-mar 3 vezes reformada nessa gestão. E a gente não tem nada contra a reforma. O que a gente quer é que essas reformas elas aconteçam em toda a cidade, principalmente onde se precisa. E que fique, né? Por um longo tempo. E que não seja a cada período de eleição venha obras e mais obras que a gente não sabe com os recursos que estão sendo aplicados. Então, é muito esquisito isso. A gente tem visto, graças a Deus, Regina, a população, por conta das redes sociais, por conta dessa nova ferramenta de informação sem qualquer cabresto, as pessoas têm se informado muito melhor. A gente teve agora a aprovação do marco regulatório do saneamento no Brasil. Isso é extremamente positivo, vai fazer com que aquelas obras que os gestores públicos não se importam muito, porque são obras que ficam abaixo do chão, ficam enterradas, né? Mas que têm importância vital para a nossa saúde. Cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza R$4 em saúde. E os gestores não dão importância para isso. Abriu-se a oportunidade, com um projeto que foi aprovado no Congresso, da iniciativa privada entrar nesse setor. Eu tive a alegria de visitar a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde uma empresa entrou para fazer a parte do saneamento da cidade e houve uma evolução muito grande. O pessoal, aquela minoria que fazia aquela lavagem cerebral na gente, estava dizendo lá em Niterói que não era para entregar para a iniciativa privada, porque ia aumentar a conta de água e esgoto. A conta lá reduziu. O desperdício de água diminuiu lá quase zero. Aqui no estado do Ceará, a gente perde da água que sai lá do Castanhão até chegar na nossa casa, a gente perde 40% dessa água. É por isso que a nossa água se torna cara, e ainda mais num estado que precisa tanto de água, porque a gente está aqui no semiárido. Então, esse marco regulatório vai ser muito importante para todo o Nordeste. A gente tem no Nordeste brasileiro 76% das residências sem esgotamento sanitário. Fortaleza, apesar de ser uma grande cidade, tem cerca de 50% de residências assim. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de esclarecimento para a população tem sido muito importante. Aquele discurso que muitas vezes era feito sem um contraponto, agora a gente tem a oportunidade de fazer o contraponto na rede social e a população está mais consciente. Pois é, você falou de uma lei que foi votada lá na Câmara Federal. Você votou contra uma lei que foi a reforma da Previdência. E você sabe que se você vier a ser prefeito de Fortaleza, você vai encontrar um tremendo rombo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Como é que você vai resolver isso se você foi contra lá? Eu quero que você me explique. Deixa eu explicar para a população. Quando chegou o projeto de reforma da Previdência no Congresso, no primeiro momento eu declarei de pronto que o ajuste era necessário e era urgente, porque se não fosse feito, nós não teríamos dinheiro no futuro para pagar os aposentados. Tinha alguns pontos do projeto que eu era contra, e esses pontos eles foram sendo retirados no debate que ocorreu na Câmara e também no Senado. Se o projeto tivesse sido apresentado como foi concluído no Senado, eu teria votado a favor sem qualquer problema, porque eu sempre disse, vocês podem pesquisar nos discursos que eu fiz, que nós tínhamos que fazer os ajustes, e esses ajustes não poderiam ser colocados nas costas dos mais carentes. O debate de 9 meses foi importante por conta disso. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência aqui na Assembleia, no governo Camilo, que durou apenas 7 dias, uma semana. Lá nós tivemos 9 meses para poder melhorar o projeto. Na aprovação dessa proposta de reforma da Previdência, ficou estabelecido que todas as unidades da federação, todos os estados e as prefeituras tinham que fazer sua reforma da Previdência até 15 de julho de 2020. Essa data já passou e o prefeito Roberto Cláudio não cumpriu com sua obrigação, inclusive podendo gerar prejuízos para o futuro gestor da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, esse debate é um debate de primeira hora, que vai ocorrer não só na eleição,
mas no primeiro momento, seja quem for o prefeito da cidade de Fortaleza, vai ter que fazer essa reforma, porque é uma obrigação e porque, logicamente, como a Regina falou muito bem, as contas da Previdência de Fortaleza não sustentam mais da forma como estão. Parece que é um rombo de 15 bilhões. É um rombo gigante, muito maior do que o orçamento da própria cidade, então isso vai ter que ser diluído, a gente vai ter que ter muita habilidade para não prejudicar aquele servidor que tem mais dificuldade, aquele que é assalariado, aquele que não tem uma condição melhor, mas a gente vai ter que fazer esse debate e vai ter que aprovar no primeiro momento, logicamente, como aconteceu a nível nacional, conversando com a cidade, conversando com os vereadores, para que isso seja aprovado sem traumas, convencendo as pessoas que o ajuste é necessário e é urgente. Agora, capitão, quais são os maiores problemas que você vê na cidade de Fortaleza e que você acha que, sendo eleito prefeito, né, você pode efetivamente mudar de forma rápida e aos poucos também poder ir mudando? Tem coisas que realmente demoram e as pessoas dificultam, a própria legislação municipal dificulta, tem envolvimento federal, tem sempre recurso aqui e ali. Quais são os que você elenca, principalmente de mudança imediata e de longo prazo? Olha, Regina, a gente deve receber a cidade de Fortaleza com um número de desempregados recorde. O desafio do próximo gestor vai ser justamente tentar diminuir esse número de desempregados, porque eu acredito que o cidadão com emprego, ele tem dignidade. Eu tiro pelo meu pai. Meu pai sempre foi autônomo, juntamente com minha mãe, se esforçaram muito para criar os seus 4 filhos. Meu pai sempre se esforçou, Regina, para pagar um colégiozinho ali no bairro, para a gente não depender da educação pública, que à época não tinha qualidade. Ele sempre se esforçou para tentar pagar um plano de saúde ali, para a gente não depender tanto da saúde pública, porque existe uma série de gargalos. E é dessa forma que a gente quer administrar a cidade, dando independência para o cidadão. Capitão, o senhor vai gerar emprego? Quem gera emprego é a cadeia produtiva. É o capital, privada, a iniciativa privada, como falou muito bem aqui a Regina. Para que a gente possa fazer essa parceria, a gente vai ter que ter capacidade de se reinventar, de desonerar os impostos que são sobrecarregados na cidade. E basta ver que com essa lei de alvarás que foi aprovada pelo atual prefeito, muitas empresas quebraram, fecharam suas portas, a pandemia veio para agravar mais ainda. Quem ainda fez alguma coisa para tentar ajudar os empresários e os trabalhadores que perderam emprego foi o governo federal, com projetos que foram aprovados no Congresso. O engraçado é que a esquerda quer trazer para si o que o governo federal faz. No debate do auxílio emergencial, a gente reconhece que o valor que chegou lá no Congresso foi de R$200. A esquerda brigou muito e todo mundo concordou que R$200 era pouco. A gente aumentou para 500, mas o governo surpreendeu a todos quando no final do debate disse, não vou aprovar 500, eu quero propor R$600, e para as mães que são chefe de família, que são separadas, que cuidam da sua família, essas mulheres vão receber R$1.200. Então houve uma surpresa geral, mas a esquerda ainda quer dizer para a população que ela que é responsável por essa vitória, como foi uma vitória surpreendente do governo na aprovação do auxílio emergencial. Tentaram criar caso dizendo que nós éramos contra a prorrogação do auxílio, quando o próprio governo, e na discussão que a gente fez no Congresso, deixou estabelecido na própria lei do auxílio que poderia ser prorrogado quantas vezes fosse necessário e quantas vezes, logicamente, o governo federal tenha recurso para pagar esse auxílio. Então, é importante mais, como eu falei agora há pouco, que a gente possa ter essa oportunidade de estar conversando sem filtro. A Regina, quando chegou aqui, disse que ia me perguntar tudo, eu deixei ela extremamente à vontade, quem não tem que esconder nada. Quem quer ser prefeito de uma cidade, quem quer ser chefe do executivo, não pode fugir de qualquer pergunta, de qualquer questionamento. Pois é, vou falar nisso, porque dizem aí que se você vier ser prefeito, você vai fazer marketing, como fez o Dória lá em São Paulo, e em 1 ano e meio você larga a cidade na mão do seu vice e vai para o governo do estado. É isso? Olha, se for isso, eu não voto em você. Não seria leal com a cidade, né? Não seria leal. Quando alguém diz assim, o capitão se elegeu deputado federal e não vai cumprir um mandato. Eu disputei eleição em 2016 para prefeito e a gente bateu na trave. 47% das pessoas dessa cidade me queriam prefeito. E há uma insatisfação com a atual gestão. Então, é natural que a gente coloque o nome à disposição para disputar a prefeitura. Eu sonho um dia em ser governador do estado, isso é fato, isso eu não nego para ninguém, mas para que a gente possa um dia chegar ao governo do estado, a gente tem que mostrar a capacidade de gestão na cidade. Eu acho que isso vai fortalecer muito meu nome lá na frente para disputar o governo do estado. E não fazendo uma boa gestão na capital, que a capital... Eu estou aqui há 18 anos, pessoal, não escondo de ninguém. Cheguei aqui em 2002. Eu estou aqui há 18 anos, é a capital. E para mim, é a capital que
tem uma potencialidade enorme. Eu cheguei aqui em 2002 e eu olhava assim e disse assim, nossa, parece o Rio dos anos 70, né? E eu fui vendo a cidade se transformar, mas não ficou melhor. De forma desordenada, né? Ela cresceu de forma desordenada. E respondendo ao seu questionamento, para ninguém dizer que eu estou fugindo, a nossa intenção, se vencermos a eleição, é passarmos os 4 anos como prefeito, porque só em 4 anos é que a gente vai poder melhorar algo para a cidade. A gente não acha, não tem aqui o pensamento de que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter capacidade de resolver todos os problemas da 5ª capital do país. Nós temos problemas de violência, problemas na saúde, problemas na educação, problemas na infraestrutura. Tem algumas coisas que foram feitas pela atual gestão em termos de mobilidade urbana que são boas, mas tem outras que são péssimas. Se colocar jarros de R$16.500 em avenidas como a Santos Dumont, a Duque de Caxias, no mínimo dá um tapa na cara do cidadão assalariado que não tem sequer dinheiro para colocar um pão na mesa para a sua família. Então, esse tipo de coisa que a gente quer corrigir. O que for bom do atual prefeito, eu não vou ter qualquer constrangimento em elogiar e dizer que a gente vai dar continuidade. O projeto das Areninhas é algo que ele fez em termos de mobilidade urbana, é algo que avançou na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que há elogios também nesse setor. A gente quer dar continuidade e melhorar. Se ele fez bom, vou tentar ser melhor do que ele. O que ele fez ruim, a gente vai tentar colocar nos eixos para fazer uma melhor gestão nessas áreas. Agora, você falou em geração de emprego e renda. É a iniciativa privada que fomenta a economia mesmo, né? Porque prefeitura não produz nada, a não ser imposto para a gente pagar. E muito imposto. Como é que você vai atender? Porque o que mais vê hoje na cidade é aquela empresa Alugas. Tá? Se eu fosse contar de cada 100 lojas que eu vejo, pelo menos 80 estão fechadas, com a placa Alugas. Muita gente quebrada. Como é que você vai fazer para atrair esses negócios? Você tem algum projeto para isso? A gente está gravando essa entrevista aqui do lado da Bezerra de Menezes, né? Tanto o partido como... Uma obra super mal feita que atrapalhou... Ali vamos combinar, aquela obra foi uma desgraça para os empresários. A promessa, Regina, era revitalizar a Bezerra de Menezes. Essa revitalização gerou uma quebradeira. Nós tivemos a promessa de revitalizar a Monsenhor Tabosa. Acabaram com o comércio da Monsenhor Tabosa. A Monsenhor Tabosa é uma tristeza quando eu passo por aí. Tivemos a promessa de revitalizar Praia de Iracema. Você citou agora há pouco como é que se encontra a nossa Praia de Iracema, a Praia do Futuro. Então, todos os espaços que esse grupo que está no poder disse que é revitalizar, ele conseguiu destruir completamente os empreendimentos comerciais, aqueles que geram emprego e renda na nossa cidade. A primeira atitude, logo que chegarmos à prefeitura, que a gente quer encaminhar para a Câmara, é justamente a revogação da lei de alvarás que foi aprovada, inclusive, em desacordo, Regina, com a lei da liberdade econômica que foi aprovada lá no Congresso. Olha como é interessante, olha como a esquerda age para tentar fazer o lavar e celebrar, e muitas pessoas acreditam. A lei de liberdade econômica, ela isentou alguns tipos de atividade de alvará. Você não precisa pagar a taxa de alvará. A prefeitura, para tentar enganar aquele empreendedor que é isento, disse, não, a gente vai criar aqui um alvará social, vai cobrar apenas R$50, mas a lei federal diz que ele não precisa pagar nada. E o cidadão que não sabe fica satisfeito que está pagando somente 50 quando não era para pagar nada. Então a gente vai revogar essa lei de alvarás. A gente quer criar também um mecanismo para atrair a abertura de novos empreendimentos, que é o Ano 1 do Empreendedor. O que é o Ano 1 do Empreendedor? Eu não tinha no orçamento da prefeitura a previsão que ia abrir aqui um restaurante na Jovita Feitosa. Então, se o cidadão vai abrir esse restaurante, eu vou isentar ele completamente no primeiro ano dos tributos municipais. Eu já fui empreendedor, já tive, juntamente com minha esposa, uma atividade comercial. E a gente sabe que o primeiro ano é um ano mais difícil, porque você tem que alugar prédio, contratar mobília, contratar pessoal, você tem uma série de gastos, aí vem o poder público, o IPTU, com ISS, com alvará, com vigilância sanitária, uma série de tributos que acabam inviabilizando o seu negócio. Então, para que vocês possam ajudar a cidade, criando emprego e renda, o poder público vai dar esse fôlego inicial para que vocês possam gerar esses empregos. Meu querido Elias Soares, que eu convenci ele a ser pré-candidato a vereador, ele diz sempre para mim o seguinte, ele é empresário, né? Ele diz sempre para mim assim, Regina, eu pago tudo certinho exatamente para não ter problema, porque o governo como um todo, nas 3 esferas, é o nosso sócio quando a gente dá certo. Agora, quando a gente dá errado, a gente se prejuízo fica só para você. É sócio majoritário e na hora que tem o prejuízo fica só para o minoritário. O Elias é um cara que a gente já conhece seu trabalho através das redes sociais, é um militante que cobra
de todas as gestões, da gestão do Estado, do governo federal, do governo municipal, uma série de atitudes. A gente viu, durante a pandemia, ele ser vítima, inclusive, do crime. A gente fica muito preocupado quando a gente vê a nossa polícia ser deslocada da sua atividade, de defender a sociedade, para estar fiscalizando bares e restaurantes que não podem funcionar, para estar organizando fila de banco, porque o governo é incapaz de organizar essa fila de banco ou botar um outro servidor para fazer essa atividade. Cada policial que é retirado da sua atividade de fim para perseguir um militante que está se manifestando contra o governo, para organizar uma fila, para fechar um comércio que está gerando emprego, é a oportunidade que o criminoso quer para que ele possa agir. A gente tem visto, inclusive no Rio de Janeiro, uma decisão completamente absurda do STF, impedindo a polícia de subir as comunidades para fazer seu papel, fazer com que o crime lá avance. E aqui em Fortaleza está acontecendo a mesma coisa. Tira-se o policial de onde ele deve estar, combatendo o crime, combatendo o narcotráfico, as facções, para que ele possa, logicamente, fazer atividade que nada tem a ver com o papel do policial. Você falou aí algumas vezes já que a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Eu quero que você me diga o seguinte: você faz aquele gênero, sou de centro, ou você é realmente um sujeito de direita, conservador? Olha, em relação a vários temas, eu sou conservador. Quando a gente fala dos princípios da família, eu sou contra aborto, eu sou contra a legalização das drogas. Ideologia de gênero nas escolas? Completamente contra. Você sabe que eu estou enfrentando um problema porque eu fiz uma denúncia, Seríssimo. É isso que acontece. Quem denuncia alguma coisa nesse estado passa a ser perseguido. Basta ver o delegado Henrique, que denunciou aquela questão relacionada aos respiradores, a compra de respiradores, foi afastado da função, está sendo perseguido na Polícia Civil. Você fez aquela denúncia gravíssima da Secretaria de Educação, é perseguida. O Wellington, lá em Sobral, tem feito várias denúncias também, é perseguido por essa família. Eu também. Sempre que a gente faz a denúncia, eles tentam pregar em nós uma peste de fake news, que não é. Na verdade, toda denúncia que eu faço, eu vi as da Regina, eu vi a do Elias, eu vejo todas elas, a gente faz com muito argumento e com documentos que comprovam o que a gente está falando. E, de repente, eles tentam desvirtuar, tentam criar uma situação. O que aconteceu recentemente aqui em Fortaleza, se nós tivéssemos uma cidade séria, o prefeito era para ser impeachmentado. Um deputado estadual, no gabinete dele, na Assembleia Legislativa, diz: olha, o prefeito Roberto Cláudio me dá 200 mil na semana, dá 100 mil na outra, 50 mil na outra, vai me dar 2,5 milhões, em troca disso eu entreguei o partido para ele fazer o que quisesse. Isso é um absurdo. O cara disse que para que um vereador do grupo dele pudesse assumir, ele comprou a assinatura de 3 suplentes para liberar, para que o cara assumisse gastando 60 mil reais. Então, é um descalabro saindo da boca do próprio aliado do prefeito, e até agora a prefeitura não se pronunciou e provavelmente não vai se pronunciar. Então, quem faz oposição séria nesse estado tem passado por dificuldades. Você tem sido, toda declaração que você faz, ou toda causa que você defende, logo te acusam de estar falseando, de estar mentindo. Para desconstruir a tua imagem. O Ciro, desde que eu resolvi fazer oposição nesse estado, ele tem tentado pregar em mim várias tatuagens. Tatuagem do chefe de milícia, que eu já provei que não sou, porque pedi uma CPI para ser investigado. Me responda, você que está assistindo, qual é o político brasileiro, aqui no estado do Ceará, em especial, que já pediu uma CPI para ser investigado. Pois eu pedi. Eu era vereador, fiz lá, coletei as assinaturas, e o próprio Ciro mandou os vereadores tirarem as assinaturas para que a CPI não fosse instalada. Existe um aparato, Regina, que está nas mãos da família Ferreira Gomes, Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, e nada conseguiram provar em relação às acusações que eles fazem a mim. É tanto que eu já ganhei uma ação contra o Ciro, conta de calúnia, difamação, e já disse: quando receber o dinheiro, não vem para o meu bolso, não. Vai para uma instituição que cuide de usuário de droga, que eu acho que é o caminho mais adequado. Quem sabe ele possa se socorrer dessa instituição. Então, eu quero saber o seguinte: nessa questão aí, você está rebatendo e tudo mais, você sabe que a gente tem o coronelismo arraigado na cultura nordestina, e no Ceará não é diferente. O Ceará, eu vim parar aqui no Ceará, e eu também não canso de dizer isso, em 2002, porque em 80, eu sempre gostei de política e eu sempre acompanhei tudo. E quem botou o Ceará no mapa do Brasil, efetivamente, foi o Tasso Gereissati. Na primeira gestão dele, como governador, apareceu, mostrou, fez, resolveu muita coisa e tal, e foi caminhando. E, é claro, vieram os chupins, tipo Ciro Gomes. Você não precisa assumir as minhas palavras, quem está falando sobre isso sou eu. E o Tasso se deixou envolver e criou uma cobra.
né? E aí esse cara virou um outro estilo de coronel e tomam conta do Estado de tal maneira que como é que você acha que você vai enfrentar essa turma? E, principalmente, você tem a tradição e a formação militar. Muitos desses coronéis foram militares. Como é que se pode aproveitar o melhor da disciplina e da hierarquia sem a soberba, sem a arrogância e fazer diferença na política? Porque o que eles fazem é a velha política. Você entende isso como uma oportunidade de cortar na própria carne, ou seja, de fazer uma coisa diferente? Sem dúvida, Regina. Quem me conhece de perto sabe que no quartel eu sempre fui um dos policiais mais disciplinados, sempre respeitei meus superiores, sempre tratei com muita dignidade meus subordinados, sempre tratei com respeito os meus pares. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência ao colocar o nosso nome para governar a quinta capital do país é que a gente não vai conseguir governar sozinho. A gente vai precisar de pessoas competentes e sérias para estarem ao nosso lado. O grande desafio de um líder, de um chefe de executivo, é ter ao seu lado os melhores técnicos. A Regina, que é candidata a prefeita, a Regina não domina todos os assuntos, a saúde, a segurança, a economia, a educação. Ela não vai dominar, ela pode dominar um ou dois assuntos com mais propriedade e o restante ela vai precisar se cercar dos melhores técnicos. Como a gente tem hoje um médico à frente da Prefeitura de Fortaleza, a gente passa pela maior crise de saúde pública da história de Fortaleza. Ah, capitão, mas é por conta da pandemia. Peraí, há 2, 3 anos atrás, a gente teve uma epidemia nacional de dengue e Fortaleza estava nas cabeças como cidade que teve mais casos, por conta da questão do saneamento. Há 4 anos atrás, a gente teve a zika e a chikungunya nos atingindo de forma cruel também, e era o mesmo prefeito médico sanitarista. Então, com a consciência de que eu vou precisar me cercar dos melhores técnicos na área do turismo, na questão econômica, na questão da saúde, na área da educação, na mobilidade urbana, é que a gente vai tentar organizar essa bagunça que se instalou e esse inchaço da máquina pública. É um grande inchaço que faz com que o Roberto Cláudio, no seu primeiro ano de governo, para você que está assistindo, ele arrecadou com multa de trânsito 35 milhões de reais em 2013. Em 2019 foram 148 milhões de reais. Então se arrecada muito e a gente não vê isso se transformar em serviço público de qualidade. Por quê? Tínhamos 3 escolas de trânsito em Fortaleza. Se aumentou a arrecadação, era para ele ampliar. Ele fechou as 3 que nós tínhamos. Nós não temos mais escola de trânsito em Fortaleza. Gestão moderna é isso. Gestão moderníssima, não é só sabe arrecadar. Os equipamentos que lá em São Bernardo do Campo, Regina, são utilizados para combater a violência, que são câmeras com sensores inteligentes, aqui são utilizados somente para arrecadar, para multar as pessoas. Então, tecnologia existe, gente qualificada existe, mas a gente precisa de responsabilidade. Só mais um dado, para você se assustar mais um pouco. Hospital Nossa Senhora das Graças, lá na Barra do Ceará, um hospital que era conveniado com a prefeitura. 2 salas de cirurgia, com 5 médicos cirurgiões, fazia 600 cirurgias mês. A prefeitura fechou. Frotinha, 2 salas de cirurgias, 46 cirurgiões, sabe quantas cirurgias mês? 200. Como é que um hospital com 5 cirurgiões faz 600 e um outro hospital com 46 faz apenas 200? Isso é sinal que tem gente que não está trabalhando, que está na folha recebendo salário, mas não está trabalhando. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso tem que ter um limite. O TAS fez esse 86, quando chegou de forma independente ao governo do Estado, que não devia o seu mandato a ninguém, ele cortou o mal pela raiz, cortou onde tinha de cortar, e é isso que o próximo gestor precisa fazer. Agora, eu sei que eu já estou tomando um pouco do teu tempo, mas só mais 2 questõezinhas. Como é que você vai lidar com o governo do Estado, caso venha a se tornar prefeito de Fortaleza, na questão de segurança? Porque a gente sabe que segurança pública não depende apenas do prefeito. O prefeito pode ajudar como? Com educação, com ruas melhor iluminadas, com ruas bem asfaltadas, né, vias públicas em que a gente possa ter segurança, praças e tudo mais. Mas está com sempre o carinho de que você só pensa em segurança. Como é que você vai lidar com o Camilo Santana? Olha, se a gente pegar os exemplos das cidades brasileiras que conseguiram vencer a violência, essa vitória partiu de ações da prefeitura em conjunto com o governo federal. A gente tinha, Regina, aqui a oportunidade de ter tirado o Maracanaú do rol das cidades mais violentas do Brasil. O governo federal quis disponibilizar 200 milhões de reais
para combater a violência em Maracanã não era só com repressão policial, não. Era com ações de saneamento básico, com ações de iluminação pública, com ações educacionais e também com estrutura para a Guarda Municipal, com colégios mais disciplinados. E, infelizmente, a gente ficou muito triste quando o próprio governo do Estado criou um entrave para que não acontecesse isso. Rechações. Logicamente que, como prefeito, a gente vai ter que ter uma relação institucional com o governo do Estado. A maioria dos recursos que a prefeitura recebe do governo do Estado são recursos obrigatórios. O governador não vai ter como travar esses recursos. Bom saber disso. E, logicamente, que tudo aquilo que a gente puder dialogar para avançar e ampliar esses recursos, a gente vai ter que dialogar com todo respeito institucional, mas entendendo que ele pensa diferente da gente em termos ideológicos, que ele pensa diferente da gente em relação a termos de inchaço da máquina pública, e a gente vai fazer o nosso papel. E no que a gente pudesse socorrer do governo federal, a gente já tem um acesso muito bacana. Isso vai ser muito positivo para Fortaleza, ter um prefeito com bom acesso ao governo federal, para buscar convênios, para buscar recursos. A gente tem uma relação, a gente já conhece os trâmites da Câmara dos Deputados e do Senado. Temos um senador da República lá que é muito próximo a gente, o Eduardo Girão, que pode nos ajudar nessa busca de recursos federais. Então, a gente está muito convicto de que não haverá prejuízo para a cidade estarmos em campos ideológicos diferentes. Aí eu cito, para finalizar a resposta, a época em que o prefeito da cidade de Fortaleza era o Juracy e o governador era o Tasso. Eram de campos diferentes e havia uma competição entre os dois, e quem ganhava era a população. O Juracy abriu uma avenida, o Tasso queria abrir outra. O Juracy criou o CSU, o Tasso criou o ABC, 2 projetos sociais bacanas. Então, essa competição, às vezes, é muito saudável para a população, se não for bem feita. Isso aí também pode te ajudar a atrair investidores externos, né? Sem dúvida. E não necessariamente chineses, né? Não, a gente tem conversado com alguns investidores internacionais que querem se instalar em Fortaleza. Como a nossa cidade é uma cidade com um potencial turístico gigante... Ali ponta para a Europa, cara. Pronto. Perto dos Estados Unidos. O pessoal vem para cá passear e quando chega aqui vê um potencial, um campo de negócios maravilhoso, mas encontra uma série de dificuldades em relação à gestão, burocracia, a questão da insegurança jurídica. Às vezes eu estou conversando com um grupo de investidores, eles dizem a Câmara Capitão, a gente comprou um terreno lá na cidade, estava tudo bacana, a gente ia fazer um grande empreendimento hoteleiro, ia gerar muitos empregos, de repente o terreno foi invadido e ficou inviável fazer aquele investimento. Então, a gente precisa dar segurança jurídica para esses investidores, garantias que eles vão, de fato, investir na cidade, gerar emprego, gerar renda, fazer circular na nossa economia mais recursos, para que a gente possa crescer e tornar o nosso PIB um PIB de vergonha. Porque o PIB per capita de Fortaleza hoje, R$23 mil, é um PIB de país subdesenvolvido. Enquanto a gente tem aqui um aldeota, o Meireles com IDH semelhante ao da Noruega, nós temos ali o Grande Bom Jardim, o Canidezinho, com IDH semelhante ao do Zimbábue, que é o pior IDH do mundo. Então, é essa desigualdade que a gente vai ter que diminuir. Agora, essa história de você... vamos falar as claras. O presidente Jair Bolsonaro fechou a torneirinha da verba publicitária para a mídia. E é uma chiadeira, apanha. A gente sabe que aqui, pelas informações que eu tenho, só no ano de 2019 foram 90 milhões para a mídia local. E o pior que a gente sabe é o seguinte, fazem empréstimo, porque foi feito um empréstimo grande ano passado no Banco Interamericano, e grande parte desses empréstimos vai para a mídia local. Se você não tiver a torneirinha, se você mantiver a torneirinha aberta, vão elogiar uma possível gestão sua. Como é que você vai fazer? Porque 90 milhões dava para fazer muita coisa para a população e não só para grupos donos da mídia. O grande problema é que criaram um ciclo vicioso em termos de mídia no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza. Vão bater muito nessa sua candidatura. Eu acho que a publicidade educacional, aquela publicidade para que a campanha de trânsito, para que as pessoas respeitem a faixa de trânsito, para que respeitem o pedestre, campanhas educacionais na área ambiental, campanhas educacionais de qualquer sentido, elas são positivas. Agora, você passar recursos para a imprensa, simplesmente para ela falar bem da sua gestão, não é o caminho. A gente tem que ver, Regina, que houve uma evolução que nos assusta. Não é só nem falar bem, é também omitir coisas que são absurdas numa gestão pública. Nós não temos mais jornalismo investigativo no estado de Ceará, infelizmente, só os independentes. Uhum. Os que têm vínculo com grandes empresas não fazem mais isso. Olha só, em 2016, quando a gente disputou a eleição, a prefeitura disponibilizou 30 milhões de reais para publicidade.
Aí, 2017, 40, 2018, 50 e 2019, surpreendentemente, 95 milhões de reais para publicidade. Isso é um descalabro. Um estado pobre como o nosso, uma cidade desigual como a nossa, disponibilizar tanto recurso e não ver, porque a gente não vê campanha de publicidade educacional, não existe em Fortaleza. O que existe, na verdade, é repasse de recursos para falar bem da gestão e não falar nada de mal. E, logicamente, que a gente não vai permitir que isso perdure, que isso continue acontecendo. Só uma última, prometo. Meia hora aqui já com ele. Eu fiz recentemente uma denúncia ali na praia de Iracema, porque a prefeitura está fazendo uma grande reforma, está fazendo quiosques que vão ficar legais, que vai dar uma limpeza, uma organização. Só que tem gente que trabalha ali como barraqueiro, vendendo água, cerveja, refrigerante, e que está assim, cego. Não sabe para onde vai, porque até agora ninguém chegou ali. O prefeito disse, no começo das obras, que ninguém ia perder a sua oportunidade de trabalho, não é? Ele não ia prejudicar ninguém. Mas essas pessoas que me procuraram para fazer a denúncia já estão recebendo ameaças. E essas obras têm que correr. Ele precisa vender essa imagem de que foi um gestor eficiente. E essa gente aí que está na praia há mais de 10, 15 anos, você pensa neles? Olha, Regina, a gente vai receber uma cidade, como eu falei no começo da entrevista, com muitos desempregados. As pessoas vão procurar uma ferramenta para sobreviver. Muitos vão para o mundo do crime, infelizmente isso é fato, e muitos que têm índole, que não permite que isso aconteça, vão ser ambulantes, vão alugar um carro para ser motorista de aplicativo, outros vão vender algo na feira, vão botar uma banquinha, vão vender, como você falou, água, refrigerante, cerveja. Essas pessoas vão tentar sobreviver de alguma forma. E cabe ao poder público, já que não existe emprego suficiente na nossa cidade, organizar isso e, logicamente, garantir que essas pessoas tenham a condição de levar o pão para casa. De forma nenhuma, a prefeitura pode inviabilizar esse tipo de negócio. Logicamente que a necessidade de um cadastramento, a necessidade de uma organização. A gente vai ter um grande problema na feirinha da Beira-Mar. Nós tínhamos cerca de 700 barracas. Aí, o que aconteceu? Resolveram reformar. A própria Regional 2, de forma irresponsável, permitiu que mais 200 barracas se instalassem no novo local, e essas pessoas vão voltar para um local reformado que só cabem 700. Como é que 900 barracas vão caber num local que foi projetado para 700? E é o próximo gestor que vai ter que ter a habilidade de dialogar com esse pessoal, e os que não couberem naquele local, criar um mecanismo para que eles possam vender seus produtos, sustentar suas famílias no outro local. Então, e amontoar muita gente ali vai prejudicar o próprio turista. Sem dúvida nenhuma. Então é importante que a gente possa ter essa consciência de que o gestor, ele tem que ser humano, o gestor tem que ter coração, e ele não pode jamais fazer com que essas pessoas que estão trabalhando dignamente, eles possam ser perseguidos pela gestão. A gente viveu um momento em Fortaleza em que os guardas municipais se sentiram constrangidos, porque foram determinados a perseguir feirantes ali na José Avelino, a combater manifestantes que de alguma forma se manifestam contra a Prefeitura de Fortaleza. E a gente quer uma guarda municipal diferente, uma guarda municipal que venha a dar segurança para as pessoas. Se você for em Balneário Camboriú, dar uma volta na orla daquela cidade belíssima em Santa Catarina, você vai ver guardas municipais com viatura na orla marítima, ali na beira da praia, para dar segurança não só para os turistas, mas também para os moradores que vão lá fazer uma caminhada ou algo parecido. Então, nossa guarda municipal não pode ser um instrumento de repressão contra o cidadão, e sim um instrumento para garantir a segurança do cidadão, e vai ser isso na nossa gestão. Olha, capitão Wagner, muito obrigada por você ter me recebido aqui. Eu acho que eu já tenho meu voto. Obrigado. Olha, o voto dela é crítico, é um voto difícil conquistar, fico feliz demais. Porque eu vou te confessar, eu não tenho problemas aqui não. Eu conversei com o Geraldo Luciano, achei ele muito inteligente, muito propositivo, acho até que depois você pode nos ajudar bastante. Ele pode, porque ele é um grande gestor da área empresarial, pode contribuir com essa expertise para a prefeitura. E ele até me acendeu, é um cara inteligente, um cara que tem projetos e tal, mas aí ele falou que, não, política realmente não é para mim. Mas política é isso, tem que ser combativo. Você acabou me respondendo se você era de direita, de centro, de esquerda?
Sim, sim. Respondeu? Falei, defendo todos os princípios conservadores, jamais vou permitir ideologia de gênero. Assim, eu sou de direita. Sou de centro-direita. Tem alguns posicionamentos que eu não sou radical. Eu acho que o radicalismo, em algumas situações, ele pode atrapalhar o debate e o avanço. Vou citar só um exemplo aqui. Quando a gente fala de educação, a gente tem que focar em termos de educação. O fim desse tipo de ideologia de gênero é, ao mesmo tempo, garantir bons resultados para que não venham os integrantes da esquerda dizer, olha, só estão preocupados com ideologia, não estão preocupados com resultados, com bons resultados. E a gente sabe que muitos resultados no Ceará são maquiados, você sabe melhor do que eu, a gente já viu casos em Sobral, em Itapajé, em Fortaleza, de que há uma maquiagem muito grande nesses números e, por conta disso, logicamente, eles apresentam uma ideia para o Brasil que não é o que acontece de fato nas nossas escolas. Enfim, pessoal, eu já me decidi. É ele. Por quê? Porque ele faz oposição ao que há de pior na política do Ceará, ok? E vocês sabem, eu estou aqui desde 2002, eu gosto de Fortaleza, agora eu estive no Rio de Janeiro, e as pessoas, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá, e tem que se candidatar por aqui pelo Rio. Eu falei assim, não, se eu vier a me candidatar, vai ser lá por Fortaleza, lá pelo Ceará, porque eu acho que eles lá precisam mais de mudanças do que aqui. No Rio, no caso, é só uma questão das pessoas se preocuparem realmente mais com a cidade e com o Estado. Regina, e lá é fácil recuperar. Me permita só um comentário, né? A gente reclama muito dos políticos e muitas vezes a gente não entra na política. E a Regina, muito embora não tenha colocado o nome dela à disposição, ela se posiciona, né? Está muito firme ajudando o Elias na pré-candidatura dele, acompanhando em todos os atos dele. Eu acho isso muito positivo. Se não for agora, eu tenho certeza que lá na frente ela vai também colocar o nome dela à disposição da população cearense, e é isso que a gente precisa. Não só a gente se dignar, não só a gente ficar reclamando aí por trás da tela, mas colocar o nosso nome à disposição para ocupar os espaços, porque quando as pessoas boas ocupam os espaços, dificulta a vida dos ruins. Exatamente. Então, o Elias diz a mesma coisa, já gostei. Olha, então já me defini aqui, ele é pré-candidato e eu já estou com ele, já estou apoiando ele. Olha aí que apoio forte. Eu recebi alguma coisa para fazer essa entrevista com você? Zero. Nenhum real, nenhuma benesse, nada, pelo contrário. E eu vim aqui, pessoal, armada, vocês podem ter certeza disso. Eu vim aqui com um pezinho atrás e gostei do que ouvi. Obrigado. Capitão, muito obrigado e boa sorte. Deus abençoe. Tomara que o fortalezense, ai meu Deus do céu! Vou votar! Eu sei que se eu ganhar e não fizer a cor direita, essa é a primeira a me criticar, eu sei disso. Pode ter certeza. Obrigado, meu querido. Deus sem abençoe. máscara e sem medo. Beijo, pessoal. Abraço.